Pensei que tivesse encontrado a psicóloga perfeita. Bianca me dava conselhos, me dizia como eu devia levar meu relacionamento, me ajudava com minha ansiedade. Até que, coincidentemente, descobri que meu namorado Derek também estava fazendo sessões com ela. Achei estranho, mas ela disse que era mais comum do que eu imaginava. Um dia, durante uma sessão, ela teve que sair às pressas para resolver um problema e deixou o celular em cima da mesa. O aparelho vibrou. Uma notificação iluminou a tela. Era uma mensagem do meu namorado. Estou olhando para sua foto agora. Meu sangue gelou. Naquele momento, tudo o que ela tinha me dito, cada conselho, cada palavra de apoio, tudo ganhou um novo significado. E quando descobri a verdade completa sobre o que acontecia naquele consultório, percebi que alguns profissionais são mais perigosos que qualquer doença. Quando decidi fazer terapia, achei que estava tomando uma decisão madura e responsável. Tinha 30 anos, uma carreira razoável como jornalista freelancer, um namorado que me fazia sentir coisas que eu nem sabia que podia sentir, e uma ansiedade que insistia em me lembrar que tudo podia desmoronar a qualquer segundo. A terapia parecia o próximo passo lógico para alguém que queria ser uma adulta funcional. A doutora Bianca Reis foi recomendação da minha amiga Alicia. Consultório elegante em um prédio comercial no centro, diplomas emoldurados na parede, aquele ar de competência serena que toda terapeuta parece cultivar. 40 e poucos anos, cabelo escuro sempre preso num coque impecável, roupas caras mas discretas. Ela tinha aquele jeito de inclinar a cabeça quando escutava que te fazia sentir que suas palavras eram as coisas mais importantes do mundo. Nossa primeira sessão foi exatamente o que eu esperava. Ela perguntou sobre minha vida, minha família, meu trabalho. Falei sobre os prazos apertados, o ambiente hostil de trabalho, a pressão constante de ter que provar meu valor a cada novo editor. Ela fez anotações e assentiu nos momentos certos. Me passou a sensação de que finalmente alguém entendia. Na segunda sessão, o assunto inevitavelmente chegou ao meu namorado Derek. Você mencionou que está em um relacionamento, ela disse, caneta suspensa sobre o caderno. Faz quanto tempo? Quase 2 anos. Derek Coleman, ele é instrutor de CrossFit. Vi algo passar rapidamente pelo rosto dela. Interesse, talvez? Mas foi tão fugaz que achei que tinha imaginado. E como é esse relacionamento? Foi aí que cometi meu primeiro erro. Abri meu coração completamente. Contei que Derek era diferente de todos os homens que eu tinha conhecido. Que ele era incrivelmente bonito, o tipo de homem que faz cabeças virarem quando entra num lugar. Contei que no começo eu não entendia o que ele via em mim. Uma jornalista comum com cabelo sempre meio bagunçado e roupas compradas em liquidação. Contei que ele era incrível na cama, que me fazia sentir desejada de uma forma que eu nunca tinha experimentado antes. Mas... hesitei, sentindo a vulnerabilidade subir pela garganta como Billy. Ele é um pouco distante às vezes. Carinhoso, mas... tem uma parede. Acho que alguma ex-namorada deve ter machucado ele muito. Ele não gosta de falar sobre o passado. Bianca escrevia rapidamente. Isso te incomoda? Perguntou ela. Às vezes. Quer dizer, eu confio nele. Mas ele chama tanta atenção, sabe? Mulheres olham para ele o tempo todo. E eu sou... eu. Você sente ciúmes? A palavra ficou pendurada no ar entre nós como uma acusação. Não é ciúmes exatamente. É mais... insegurança, eu acho. Ele demora para responder minhas mensagens às vezes. Diz que estava dando aula na academia, mas eu fico pensando se... Maria. A voz dela era gentil, mas firme. Você precisa aprender a respeitar o espaço do Derek. Relacionamentos saudáveis precisam de confiança. Questionar demais pode empurrar a pessoa para longe. Absorvi aquilo como se fosse sabedoria divina. É claro, eu estava sendo insegura demais. Precisava dar mais espaço para ele. As semanas seguintes foram uma sequência de sessões onde Bianca gentilmente me guiava na direção de ser uma namorada melhor. Menos controladora, mais confiante, mais disposta a deixar Derek ter sua privacidade. E foi exatamente nesse período que Derek começou a ficar mais distante. No início, eram coisas pequenas. Ele demorava horas para responder uma mensagem simples. Quando eu ligava, ele às vezes deixava cair na caixa postal. Quando finalmente atendia, sempre tinha a mesma explicação. Estava dando aula, estava no meio de um treino, estava ajudando um aluno com a técnica. Seguindo o conselho de Bianca, eu não questionava. Apenas sorria e dizia que entendia. Até aquela quinta-feira em outubro. Eu estava na casa de Derek,
Um apartamento de um quarto que cheirava permanentemente a proteína whey e desodorante masculino. Ele tinha saído para comprar comida, e eu me lembrei de devolver $50 que tinha pegado emprestado com ele na semana anterior. Peguei minha carteira e fui até a dele, que estava em cima da cômoda. Abri a carteira para colocar as notas quando vi o cartão. Um cartão de visita branco e minimalista. Doutora Bianca Reis. Psicologia clínica. O mesmo cartão que eu tinha na minha bolsa. E no verso, 3 datas. Dia 2 de outubro às 17, dia 9 de outubro às 17, dia 16 de outubro, mesmo horário. Na próxima semana. Meu estômago virou. Derek também fazia terapia com a minha terapeuta? Não fazia sentido. Ele nunca tinha mencionado terapia. E eu nunca tinha contado a ele que eu também fazia terapia, muito menos com quem eu fazia. Sempre mantive aquilo privado, uma parte da minha vida que era só minha. Escutei a chave na fechadura e rapidamente coloquei o dinheiro na carteira, mas não consegui largar o cartão. Quando Derek entrou, eu ainda estava parada ali, segurando aquele pequeno retângulo de papel como se fosse uma bomba prestes a explodir. "O que você está fazendo?" Ele perguntou com a voz afiada. "Eu estava devolvendo o dinheiro que você me emprestou e..." Ele cruzou o quarto em 3 passadas longas e arrancou o cartão e a carteira da minha mão. "Você estava mexendo nas minhas coisas?" "Derek, eu só estava colocando o dinheiro que você tinha me emprestado de volta e vi..." "Não gosto que mexam nas minhas coisas, Maria. Você sabe disso." "Você está fazendo terapia, Derek?" As palavras saíram antes que eu pudesse pensar melhor. Ele olhou para o cartão na mão, depois para mim, a mandíbula travada. "Isso estou. Preciso te contar cada coisa que faço na minha vida?" "Não, claro que não. Eu só..." "Você só o quê?" Ele guardou o cartão e a carteira no bolso de trás da calça, como se eu fosse tentar roubá-los. "Acha que tem direito de saber de tudo? De vasculhar minhas coisas?" "Calma, Derek. Eu não estava vasculhando. Estava devolvendo seu dinheiro." "E aproveitou para bisbilhotar?" "Derek, por que você está tão na defensiva? É só terapia, não tem nada de má." "Exatamente." Ele me cortou. "É só terapia. Algo pessoal, privado, que não é da sua conta." A rispidez dele me pegou desprevenida. Derek nunca tinha falado comigo daquele jeito. "Eu não quis te deixar nervoso." "Pois deixou." Ele foi até a cômoda, pegou o celular, claramente sinalizando que a conversa tinha acabado. "Não gosto que mexam nas minhas coisas, Maria. Tenho direito à privacidade." "Eu sei, desculpa. Eu só..." Ele não me deixou terminar a frase. "Acho melhor você ir." Fiquei parada ali por um momento, tentando entender como uma simples devolução de dinheiro tinha se transformado naquilo. Derek nem sequer me olhava, os dedos deslizando pela tela do celular como se eu já não estivesse mais ali. Peguei minha bolsa e saí. No caminho de volta para casa, a voz de Bianca ecoava na minha cabeça. "Você precisa aprender a respeitar o espaço do Derek. Relacionamentos saudáveis precisam de confiança. Questionar demais pode empurrar a pessoa para longe." E ali estava eu, fazendo exatamente o que ela me aconselhou a não fazer. Questionando. Invadindo o espaço. Sendo a namorada insegura e controladora. A culpa estava pesando. Decidi que na próxima sessão com Bianca falaria sobre o cartão, perguntaria a ela sobre aquela coincidência. Talvez ela me ajudasse a entender por que Derek tinha reagido daquele jeito. Por enquanto, ia fazer o que ela sempre me aconselhava. Dar espaço, confiar e não questionar. Minha próxima sessão com Bianca era na segunda-feira. Passei o fim de semana inteiro pensando se deveria mencionar o cartão, se deveria falar sobre a coincidência estranha. Parte de mim achava que estava sendo paranoica. A outra parte não conseguia parar de ouvir a voz de Derek dizendo: "Isso não é da sua conta", com aquele tom defensivo demais. Quando me sentei no divã familiar do consultório, Bianca me cumprimentou com seu sorriso profissional de sempre. "Como foi sua semana, Maria?" "Interessante", comecei, decidindo ser direta. "Descobri que meu namorado Derek também faz terapia com você." Ela piscou. "Uma vez. 2 vezes." "Derek?" "Sim, Derek Coleman." "Ah!" Ela inclinou a cabeça e algo na expressão dela me deu arrepios. "Esse é o seu Derek? Que coincidência notável. Ele começou recentemente comigo, sim. Um rapaz muito inteligente." A forma como ela disse inteligente tinha uma qualidade quase íntima. "É muita coincidência. Não acha estranho?" Insisti. "Nós dois fazendo terapia com a mesma pessoa?" "Acontece mais do que você imagina", ela disse,
voltando a fazer anotações. Boas terapeutas têm reputação. As pessoas se recomendam. Talvez alguém tenha me indicado para ele. Fazia sentido, mas não explicava por que Derek nunca tinha mencionado terapia antes, ou por que tinha ficado tão defensivo quando descobri. Posso saber o que ele fala aqui? Perguntei. Maria, você sabe que não posso discutir outros pacientes. Ela me olhou por cima dos óculos. Mas posso te guiar nos seus próprios comportamentos. Por exemplo, você confrontou Derek sobre o cartão na carteira dele? Sim, mas... E como você acha que ele se sentiu? Invadido? A culpa voltou, quente e familiar. Relacionamentos precisam de espaço para respirar, Maria. Já conversamos sobre isso. Você não pode ficar questionando cada movimento dele. Você precisa confiar nele, e ele precisa confiar em você. E assim a sessão continuou, com Bianca gentilmente me redirecionando sempre que eu tentava voltar ao assunto da coincidência. Quando saí de lá 1 hora depois, estava convencida de que o problema era eu. Minha insegurança, meu ciúme, minha tendência de ver problemas onde não existiam. Os 2 meses seguintes foram um exercício de autossabotagem silenciosa. Derek ficava cada vez mais distante. Às vezes passávamos 3 dias sem nos ver. Quando estávamos juntos, ele estava com a cabeça em outro lugar, no telefone, distraído. Mas eu não questionava. Apenas sorria e fingia que estava tudo bem. Bianca continuava me aconselhando a dar espaço, a confiar, a não ser controladora. E eu tentava. Juro que tentava. Até aquela terça-feira de dezembro. Estava na minha sessão normal, falando sobre um prazo apertado no trabalho quando alguém bateu na porta. Bianca franziu a testa. Ela odiava interrupções durante as sessões. Entre, disse ela, a irritação evidente na voz. Marcela abriu a porta apenas o suficiente para colocar a cabeça para dentro. Doutora, desculpa interromper. Tem um paciente aqui que precisa falar com a senhora urgentemente. Diz que é uma emergência. Bianca suspirou, mas já estava se levantando. Maria, você se importa se eu der uma saída rápida? Prometo que volto em 3 minutos e compenso o tempo no final da sessão. Claro, sem problema, respondi. Ela saiu da sala quase correndo. Na pressa, deixou o celular sobre a mesinha de vidro ao lado do divã. A tela estava virada para cima. Fiquei olhando para o teto, tentando não pensar em nada, quando ouvi o som da notificação. Ding. Meus olhos automaticamente foram para o celular. A tela tinha acendido com a mensagem. Derek Coleman. Estou olhando para sua foto agora. Sauda... O resto estava cortado. Só dava para ver se desbloqueasse o telefone. Meu coração parou. Derek estava mandando mensagem para Bianca no número pessoal dela. Falando de foto. Saudades? Minhas mãos tremiam quando Bianca voltou. Ela pegou o celular casualmente, olhou a tela e deu um pequeno sorriso antes de colocar novamente na mesa. Desculpe a interrupção, disse ela se sentando. Onde estávamos? Eu não conseguia pensar direito. As palavras saíam da minha boca no piloto automático, enquanto minha mente girava em círculos infinitos. Derek mandava mensagens pessoais para minha terapeuta. Derek olhava fotos dela. Derek tinha saudades dela. Maria, você tá aí? Bianca estava me olhando com aquela expressão preocupada e profissional. Você parece distante. Está tudo bem? Eu precisava testar. Precisava saber. Acho que o Derek está me traindo. Soltei. A reação dela foi instantânea. Os ombros ficaram tensos. A caneta parou de se mover. Por que você acha isso? Fui na casa dele outro dia. Comecei a mentir, improvisando conforme falava. E encontrei um brinco embaixo da cama dele. Um brinco com uma pedra verde grande. Não era meu. Vi o desconforto passar pelo rosto dela como uma sombra. Ela tentou disfarçar, mas eu conhecia aquela expressão. Era a mesma que eu via no espelho quando Derek me pegava numa mentira. Você perguntou a ele sobre o brinco? A voz dela estava em um tom estranho. Não, ainda não. E o que mais lhe faz pensar que ele está te traindo? Passei os próximos 20 minutos inventando sinais. Ele chegava em casa cheirando diferente. Tinha marcas no pescoço que ele dizia serem do treino. Estava fazendo posições diferentes na cama. Cada coisa que eu dizia, via Bianca ficar mais tensa, mais interessada, mais... irritada. Quando a sessão terminou, ela praticamente me empurrou para fora. Saí da sala e fui direto para a recepção.
Marcela, a recepcionista, estava organizando papéis, mas não conseguia me olhar nos olhos. Oi, Marcela. Eu a cumprimentei me apoiando no balcão. Você almoça que horas? Ela finalmente me olhou e vi algo ali. Talvez pena ou culpa. 12:30, respondeu baixinho. Quer almoçar comigo hoje? Eu pago. Ela me estudou por um longo momento. Então acenou com a cabeça, quase imperceptivelmente, e disse: Me encontra na cafeteria da esquina em 30 minutos. Quando Marcela entrou na cafeteria meia hora depois, ela parecia uma pessoa prestes a confessar um crime. Pedimos comida, nos sentamos num canto afastado e ficamos em silêncio até os pratos chegarem. Marcela, você sabe por que eu te chamei aqui? Perguntei, mexendo no meu café. Acho que sei. Ela mexeu na salada sem comer, evitando meu olhar. Meu coração acelerou. Você conhece meu namorado? Derek Coleman? Ela finalmente me olhou. Conheço. Ele sempre vai às sextas-feiras, às 17 horas. O silêncio entre nós ficou pesado. Ela respirou fundo. A doutora Bianca está tendo um caso com o Derek. Desculpa dizer assim, mas eu não me sinto bem com isso. Mesmo esperando aquilo, ouvir em voz alta ainda doeu. Fechei os olhos por um momento. Desde quando? Consegui perguntar. Não sei quando começou exatamente, mas na semana passada... Ela hesitou. Eu sempre saio às 18 horas. Se a sessão atrasa, é a doutora que fecha a clínica. Na semana passada, saí no meu horário normal, mas quando cheguei no saguão, lembrei que tinha esquecido meus fones de ouvido. Ela parou de mexer na salada, as mãos tremendo levemente. Voltei para a clínica. Entrei bem devagar porque não queria assustar ninguém se ainda tivesse alguém lá. E aí eu ouvi. Ouviu o quê? Gemidos, barulhos de... Você sabe. E a voz da doutora Bianca dizendo pro Derek não parar. Marcela olhou para os lados como se alguém pudesse estar escutando. Peguei meu fone e saí sem fazer barulho. O mundo girou ao meu redor. Depois disso comecei a reparar mais. Ela sempre deixa o último horário da agenda para homens. E quase sempre a sessão atrasa. Ela fez uma pausa. Não posso dizer com certeza sobre os outros pacientes, mas com o Derek, tenho certeza. E os outros homens, a forma como eles olham para ela quando entram na sala, não é olhar de paciente para terapeuta. Será que ela também fica com os outros? A voz saiu quase num sussurro. Não tenho provas, mas desconfio que com pelo menos mais 2. Respirei fundo, tentando processar tudo aquilo. O pior é que o marido dela é um homem tão bonzinho, Marcela disse balançando a cabeça. Meu estômago gelou. Marido? Ela é casada? É, James Hayes. Ele tem uma loja de materiais de construção. Às vezes ele vem almoçar com ela. Sempre gentil, sempre sorridente. E ela lá, fazendo aquilo pelas costas dele. Uma ideia começou a se formar na minha cabeça. Perigosa, vingativa, perfeita. Marcela, comecei devagar. Você toparia me ajudar a fazer o marido dela pegar os dois no flagra? Ela me olhou por um longo momento. Então um sorriso lento e satisfeito se espalhou pelo rosto dela. Como? Deixa comigo. Me passa seu número que eu entro em contato. Trocamos números de telefone. Enquanto saía da cafeteria, senti algo que não sentia há meses. Controle. Derek apareceu na minha porta no fim do dia. Olhei pelo olho mágico e o vi andando de um lado para o outro no corredor, as mãos nos quadris, a mandíbula travada. Ele estava nervoso, furioso. Eu conhecia aquela linguagem corporal. Sabia que estávamos prestes a brigar. Rapidamente, peguei meu celular, abri o aplicativo de gravação de vídeo e apertei o botão vermelho. Coloquei o telefone na estante da sala, atrás do vaso. Se alguma coisa acontecesse, se ele dissesse algo importante, eu teria provas. Respirei fundo e abri a porta. Você anda me seguindo, Maria? Ele praticamente cuspiu as palavras. Você está passando com a mesma terapeuta que eu de propósito? Você é tão insegura assim que precisa tentar arrancar informações sobre mim dela? Comecei a rir. Não pude evitar. Era tão absurdo, tão invertido, que a única resposta possível era o riso. Como é que é? Consegui falar entre as risadas. Eu estou te perseguindo? O que ela te contou, Derek? Ela me contou que você começou a fazer terapia com ela para descobrir o que eu falo nas minhas sessões. Ele passou a mão pelo cabelo, aquele gesto que ele fazia quando estava nervoso. Você fica perguntando sobre mim para ela? Tenho pena de você, Maria. Como eu consegui ficar com você por tanto tempo?
Decidi fazer uma de desentendida, ver até onde ele ia. Ah, é. Ela falou pra você que eu comecei a terapia porque descobri que você fazia lá com ela? Cruzei os braços. Que mais ela contou? Derek soltou uma risada sem humor. Ela me contou tudo. Suas inseguranças patéticas. Aquele papo de que você não é bonita o suficiente. De que não entende o que eu vejo em você. Você tem razão. Eu não sei o que eu via. Ele estava usando minhas próprias palavras contra mim. Coisas que eu tinha dito para Bianca, na privacidade daquele consultório, achando que estava segura. Ele continuou. Sobre como você é carente, como precisa de validação constante, como sua ansiedade te deixa paranoica. Cada frase era uma revelação de algo que só Bianca poderia saber. Segredos que eu tinha confiado a ela. Vulnerabilidades que eu tinha exposto achando que estava em um espaço seguro. Ah, e mais uma coisa. Derek estava em chamas agora. Por que você inventou sobre encontrar um brinco verde no meu quarto? A Bianca me perguntou sobre o brinco, e eu não fazia ideia do que ela estava falando. Ah, então foi isso. Bianca tinha ido direto para Derek discutir com ele sobre o brinco. Ela estava com ciúmes, achando que Derek tinha outra piriguete além dela. Depois, eu que sou a insegura. E aquele cara não parava de falar. Sabe de uma coisa, Maria? A Bianca tinha razão. Você é uma namorada tóxica. Eu deveria ter largado você antes de me afundar cada vez mais nisso. Derek. Não, Maria. Acabou. Terminamos. Ele apontou o dedo para mim. E quero que você esqueça que eu existo. Não me liga, não me manda mensagem, não aparece na minha academia. Acabou. E foi embora, batendo a porta com tanta força que o quadro na parede tremeu. Fiquei ali parada no meio da sala por um tempo indeterminado. Fui até a estante e peguei o celular. Parei a gravação. Dei uma olhada e estava perfeita para mandar para o conselho de ética. Então peguei meu notebook e comecei a pesquisar. James Hayes não foi difícil de encontrar. Hayes Materiais de Construção tinha um site robusto, com foto dele com ela na página sobre a empresa. Ele aparentava ser mais jovem que a Bianca. Era apresentável, sorriso que parecia genuíno demais para um homem casado com uma mulher como Bianca. A loja ficava a 15 minutos da minha casa. Entrei na Hayes Materiais de Construção no dia seguinte de manhã. O lugar era maior do que eu esperava. Corredores e mais corredores de prateleiras com parafusos, ferramentas, madeiras, tintas. Cheirava a serragem e metal. Encontrei James no fundo da loja, conversando com um funcionário sobre um pedido de azulejos. Esperei ele terminar. Quando ele se virou, forcei meu melhor sorriso. James Hayes? Sim, eu mesmo, posso ajudá-la? Ele me olhou com a expressão educada de alguém tentando descobrir se me conhecia. Meu nome é Maria Mitchell. Eu conheço sua esposa. Bianca é minha terapeuta. A expressão dele mudou sutilmente. Interesse? Preocupação? Ah, que bom! Como posso ajudar? Na verdade, eu vim aqui contar algo que o senhor precisa saber. Respirei fundo. Posso falar com você em particular? Ele hesitou, mas algo na minha expressão deve ter comunicado a seriedade da situação. Me levou para um escritório pequeno nos fundos da loja, fechou a porta e se sentou atrás de uma mesa bagunçada com papelada. O que aconteceu? Ele perguntou preocupado. Não tinha um jeito fácil de dizer aquilo. Descobri que sua esposa está tendo um caso com o meu namorado. Ex-namorado agora. As palavras saíram atropeladas. E não é só ele. Ela se envolve também com outros pacientes na clínica, durante as sessões. James ficou imóvel. Completamente imóvel. Então ele se levantou tão rápido que a cadeira quase virou. Você vem até a minha loja inventar uma história dessas? A voz dele estava controlada, mas eu via a fúria nos olhos. Quem você pensa que é? Eu sei como isso soa, e eu entendo que é difícil de acreditar, mas é verdade. Saia da minha loja. Senhor Hayes, por favor, eu não teria vindo aqui se... Saia! Coloquei um papel com meu número de telefone na mesa dele. Se mudar de ideia, se quiser ver a verdade com seus próprios olhos, me liga. Eu posso provar. Saí antes que ele pudesse me expulsar fisicamente. O telefone tocou no dia seguinte, 10 da manhã, número desconhecido. Alô? Como você pode provar? A voz de James estava destruída. Provavelmente ele tinha passado a noite em claro. Eu conseguia ouvir nas palavras. Quer dar um flagra? Silêncio. Então, sim. Liguei para Marcela imediatamente. Está confirmada a sessão do Derek para sexta às 17 horas?
Sim, ele confirmou presença. Ela respondeu. Perfeito. Vou levar o marido dela lá para pegá-los no flagra às 17h30, tudo bem? Escutei o sorriso na voz dela. Estarei lá. Essa eu não perco por nada. Liguei para James de volta. James, me encontre amanhã, 5h30 da tarde, no saguão do prédio da clínica. Vou levar meu advogado. Ele disse. Ele vai filmar tudo. Melhor ainda. 5h25 da tarde de uma sexta-feira. James apareceu com um homem de terno que se apresentou apenas como Dr. Matthews, advogado da família Reis. Estávamos parados na calçada em frente ao prédio comercial. James estava pálido. Suas mãos tremiam. Tem certeza disso? Ele perguntou pela terceira vez. Infelizmente, sim. Subimos em silêncio. O elevador parecia demorar uma eternidade. Quando as portas se abriram no 5º andar, Marcela estava esperando na porta de vidro da clínica. Eles estão em sessão, ela sussurrou, abrindo a porta da clínica com sua chave. O lugar estava quase completamente escuro. Apenas algumas luzes de emergência estavam acesas. A recepção estava vazia. Todos tinham ido embora. Ficamos ali parados, sussurrando, enquanto o relógio avançava lentamente para as 6. Às 6 em ponto, Marcela pegou suas coisas, acendeu e desligou algumas luzes como se estivesse fechando tudo, e então foi até a porta principal e girou a chave fazendo barulho. Esperamos. 5 minutos depois, escutamos. Móveis se arrastando. Gemidos baixos. Sons inconfundíveis. Era a hora. O Dr. Matthews pegou seu celular e começou a gravar. James respirava rápido demais. Eu coloquei a mão na maçaneta da sala de Bianca e abri a porta. A cena que se revelou era exatamente o que eu esperava, e, ainda assim, pior do que eu tinha imaginado. Bianca estava em cima de Derek no divã de couro onde eu tinha passado tantas horas derramando minha alma. O vestido dela estava puxado para cima, encaixada nele de uma forma que não deixava dúvidas sobre o que estava acontecendo. O rosto dele estava virado para o teto, olhos fechados, completamente perdido no momento. A luz do corredor invadiu a sala. Bianca gritou, pulou de cima de Derek como se ele desse choque. Derek se jogou no chão tentando se cobrir, as calças ainda nos tornozelos. O que... Bianca começou, mas as palavras morreram quando ela viu quem estava na porta. James, seu marido, parado ali com o advogado filmando tudo. James, ela tentou, ajeitando o vestido freneticamente. Sua... James não conseguia formar frases. Apenas apontava para ela, para Derek, de volta para ela, como se seu cérebro tivesse quebrado tentando processar a cena. Derek finalmente se levantou, puxando as calças para cima, e quando me viu, sua expressão passou de choque para fúria em 1 segundo. Maria! Ele praticamente rugiu. Você é uma mulher tóxica, possessiva, carente de atenção. Como você pôde me fazer passar por isso? A audácia era impressionante, tinha que admitir. Eu não te amo mais. Ele continuou, apontando para mim como se eu fosse o problema ali. Eu amo a Bianca. Você precisa superar que não estamos mais juntos e seguir em frente. Foi quando James finalmente encontrou sua voz. Você a ama? Ele olhou para Derek como se estivesse vendo um fantasma. Você a ama? James, deixa eu explicar. Bianca tentou se aproximar do marido. Não encosta em mim! O grito de James ecoou pelas paredes da clínica. Marcela apareceu na porta, os braços cruzados, assistindo ao show com uma expressão de satisfação absoluta. Derek, que finalmente tinha conseguido se vestir completamente, olhou de James para Bianca confuso. Quem é você? Ele perguntou. Eu sou o marido dela. James apontou para Bianca. Era, porque depois disso vou pedir o divórcio. Derek ficou pálido, completamente pálido. Marido? Ele se virou para Bianca. Você é casada? Por que mentiu para mim? Bianca abriu e fechou a boca, sem conseguir formar palavras. Ela olhou para James, as lágrimas começando a escorrer. James, você não entende. Isso faz parte da terapia. É um método para aumentar a autoestima do paciente. Ah, é? A voz de James estava gelada. O mesmo método que você usou comigo 15 anos atrás? Quando eu era um jovem de 24 anos, vulnerável, e você era a terapeuta 10 anos mais velha e experiente que me seduziu? O silêncio que se seguiu foi absoluto.
Você sempre fez esse tipo de tratamento, Bianca? James continuou. Com quantos? Bianca ficou calada, apenas olhando para o chão. Dr. Matthews, desliga essa câmera, ela ordenou, a voz aguda. O advogado olhou para James, que fez um sinal discreto com a cabeça. O Dr. Matthews baixou o celular, como se tivesse parado de gravar. Mas eu conseguia ver a luz vermelha ainda piscando na tela. Ele continuava filmando. James, vamos conversar a sós, por favor. Bianca tentou tocar no braço dele. Não. Ele se afastou. Não vou ser manipulado mais uma vez. Você me convenceu a me casar com você. E durante todos esses anos me manipulou, me fazia sentir culpado por qualquer coisa. Me fazia questionar minha própria sanidade quando eu suspeitava de algo. Ele riu, um som sem humor. Você é uma terapeuta, afinal. Sabe exatamente como mexer com a cabeça das pessoas. Mas isso acaba agora. Acabou, Bianca. Vou pedir o divórcio. Não precisa chegar a isso. A voz dela estava desesperada agora. A gente pode fazer terapia de casal, podemos tentar resolver. Tentar resolver? Derek interrompeu, se aproximando de Bianca. Bianca, eu não me importo que você era casada. Eu entendo o seu lado. Agora que vocês vão se divorciar, nós podemos continuar juntos, como a gente planejou. Cala a boca! Bianca se virou para Derek com uma fúria que fez todos recuarem. Você era só um passatempo, Derek, um brinquedinho. Derek ficou paralisado. Eu só fui procurar você naquela academia porque a Maria não parava de falar de você. Fiquei curiosa para ver se você era tudo aquilo mesmo. Ela riu, um som cruel. E não era. Você é imaturo, idiota, um babaca que acredita em qualquer coisa que dizem pra você. Você acha que eu queria alguma coisa séria com você? Por favor, eu só queria ir pra cama com você. Foi só isso, nada mais. O rosto de Derek estava vermelho. De vergonha ou raiva, não dava para saber. Você é patético, Bianca continuou. Um homenzinho inseguro que precisava de validação de uma mulher mais velha. Foi fácil demais te manipular. Já vimos o suficiente, James disse, a voz quebrada. Sim, o Dr. Matthews confirmou, erguendo o celular novamente, mostrando que nunca tinha parado de gravar. Na próxima semana já entro com o pedido de divórcio e com a denúncia no Conselho Regional de Psicologia. Ah, eu disse, pegando meu próprio celular. E eu gravei um vídeo onde o Derek conta que a doutora Bianca revelou tudo sobre as minhas sessões para ele. Quebra de sigilo completa. O advogado olhou para mim com interesse. Pode me mandar esse vídeo? Vai ser útil para o processo. Claro. Bianca olhou para Derek com ódio puro. Seu burro, seu idiota, você contou para ela sobre as sessões? Você é ainda mais estúpido do que eu pensava. Então ela se virou para Marcela, que ainda estava na porta com aquele sorriso satisfeito. E você? Você estava envolvida nisso? Você está demitida. Marcela deu de ombros. Obrigada, doutora. Era exatamente o que eu queria. James saiu primeiro, o advogado logo atrás. Eu segui, com Marcela ao meu lado. Derek ficou para trás, hesitante. Quando chegamos no saguão do prédio, ele correu atrás de mim. Maria, espera! Me virei. Ele estava ofegante, os olhos vermelhos. Maria, me desculpa. Por favor, eu fui manipulado. Ela me usou. Você ouviu o que ela disse lá em cima. Cruzei os braços. Me desculpa? Eu estava vulnerável. Ela sabia exatamente o que dizer para mexer com a minha cabeça. Ele passou a mão pelo rosto e continuou. Você era a melhor coisa na minha vida. E eu joguei tudo fora. Olhei para ele por um longo momento. Para o homem que eu tinha amado, que tinha me feito sentir especial, que depois tinha me destruído com minhas próprias vulnerabilidades. Então comecei a rir. Você está falando sério? Dei um passo na direção dele. Você acha mesmo que eu vou te perdoar? Maria. Não. Você me humilhou, Derek. Usou as coisas mais íntimas que eu confiei a uma profissional contra mim. Me chamou de tóxica, carente, patética. Minha voz estava subindo. Você escolheu acreditar nela. Você escolheu me tratar como lixo. Ela me manipulou. E você deixou. Eu praticamente gritei. Quando eu te perguntei sobre o cartão, você podia ter sido honesto. Quando eu tentei conversar, você podia ter me escutado. Mas não. Você preferiu me atacar, me fazer sentir culpada, me fazer pensar que eu era o problema. Derek abaixou a cabeça. Você não foi apenas manipulado, Derek.
Você foi cúmplice. Você gostou de se sentir especial, de ter a atenção de uma mulher mais velha que te bajulava. Eu me aproximei mais. E sabe o que é pior? Você só está pedindo desculpas agora porque descobriu que ela te usou também. Não porque machucou a mim. Não é verdade. É sim. Se ela tivesse te escolhido lá em cima, se ela tivesse dito que queria ficar com você, você teria ido com ela sem olhar para trás. Ele não conseguiu me olhar nos olhos. Porque eu estava certa. Eu nunca vou te perdoar, Derek. Nunca. Virei para ir embora, mas parei e olhei para trás uma última vez. Ah, e uma dica. Investe pesado num psicólogo melhor. Porque agora você tem mais um trauma para processar. E dessa vez, você realmente merece. Saí do prédio sem olhar para trás. 3 semanas após o flagrante na clínica, publiquei um artigo. Não usei nomes reais, claro. Mudei detalhes suficientes para proteger identidades, mas mantive a essência. Uma terapeuta que manipulava pacientes vulneráveis, que usava informações confidenciais para destruir relacionamentos, que transformava o consultório em campo de caça. Quando a terapia se torna trauma, o artigo explodiu. Em 48 horas, tinha sido compartilhado mais de 50 mil vezes. Minha caixa de entrada estava lotada de mensagens de pessoas contando histórias parecidas, de relacionamentos destruídos por profissionais antiéticos, de confiança quebrada da pior forma possível. A editora onde eu prestava serviços me ofereceu uma coluna fixa. Depois vieram os convites para podcasts. Eu ia, contava minha história e as pessoas ouviam. Realmente ouviam. Foi a Marcela quem sugeriu o canal no YouTube. Você tem um talento para contar histórias, ela disse, enquanto tomávamos café numa tarde de sábado. E tem tanta gente precisando ouvir que não está sozinha. 2 meses depois, meu canal no YouTube, Quando as Máscaras Caem, tinha 20 mil inscritos. Eu contava casos que as pessoas me mandavam, sempre com permissão, sempre protegendo identidades. Histórias de traição, manipulação, mas também de superação. De pessoas que se reergueram quando tudo parecia perdido. O processo contra a Bianca demorou 6 meses, mas no final, ganhei. $20 mil em indenização por quebra de sigilo profissional e danos morais. O juiz foi claro na sentença. O que ela fez não foi apenas antiético, foi criminoso. O Conselho Regional de Psicologia cassou a licença dela permanentemente. Bianca Reis nunca mais poderia exercer a profissão. Soube por James que o divórcio foi finalizado 8 meses depois do flagrante. Tiveram que dividir os bens meio a meio, mas pelo menos ele não teve que pagar pensão. E o mais importante, ele estava livre. Livre da manipulação, do gaslighting constante, de questionar sua própria sanidade. Comprei a parte dela na loja, ele me contou, quando nos encontramos por acaso no supermercado. Paguei cada centavo que ela tinha direito, só para nunca mais ter que falar com ela. Ele parecia bem, mais leve. Estava namorando a Laura, a gerente da loja dele, e parecia genuinamente feliz. Quanto a Bianca, ela simplesmente sumiu. Depois de perder a licença, depois que a história se espalhou pelas redes sociais e ela foi descoberta como a psicóloga do final feliz, ela desapareceu. Fechou todas as redes sociais, fechou o consultório e ninguém sabia para onde tinha ido. Honestamente, não me importava. Marcela, por outro lado, estava indo muito bem. Consegui um emprego para ela como recepcionista na editora. Ela era organizada, eficiente e tinha aquele humor sarcástico que combinava perfeitamente com o ambiente. Viramos amigas de verdade. Almoçávamos juntas, rindo de como tudo tinha acontecido, de como aquele flagrante épico tinha mudado nossas vidas. Melhor demissão que já recebi, ela dizia sempre, brindando com o copo de refrigerante. Derek tentou entrar em contato algumas vezes nos primeiros meses. Mensagens pedindo desculpas, dizendo que estava em terapia de verdade agora, que entendia o quanto tinha errado. Bloqueei o número. Não por raiva, mas porque simplesmente não havia mais nada a dizer. Aquele capítulo estava fechado. 6 meses depois, Marcela me ligou rindo feito louca. Você não vai acreditar. A Bianca virou coach de relacionamentos no Instagram. Quase cuspi meu café. Você está brincando. Juro. O perfil chama Relacionamentos Autênticos com Bianca. Tem 3 seguidores. Um deles é ela mesma. Rimos por uns 5 minutos seguidos. No fim das contas, ganhei $20 mil. Uma amiga verdadeira. Uma carreira melhor e a paz de espírito de saber que fiz a coisa certa. Bianca perdeu a licença, o casamento, a reputação e aparentemente o bom senso. Derek perdeu a namorada, a terapeuta, mas ganhou uns bons anos de terapia pela frente. Quanto a mim, aprendi que a melhor vingança é processar, ganhar
e depois seguir em frente. E que se sua terapeuta perguntar demais sobre seu namorado gostoso, fique de olhos bem abertos. Fica a dica. Se você chegou até aqui, muito obrigada de coração por ter acompanhado essa história comigo. Confiar em alguém já é difícil. Mas quando essa pessoa usa seus segredos mais profundos contra você, dói de um jeito diferente. Às vezes a gente precisa virar a mesa e mostrar quem realmente está no controle. Se você gostou desse vídeo, deixa um like e um hype. Isso me ajuda demais a continuar trazendo essas histórias para vocês. Se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Um beijo enorme e até a próxima!